Coluna da nossa colega Thaís Bilenque, uma entrevista que ela fez com o ministro do Turismo, Celso Sabino, que está sob ameaça de expulsão do União Brasil, e disse para a Thaís que o Centrão vai rachar entre o apoio ao PT na eleição presidencial de 2026, com maior ou menor adesão a depender do partido, à medida que as lideranças forem percebendo a força de Lula. A Thaís analisa que ele está apostando todas as fichas nessa popularidade do presidente Lula para o seu próprio futuro político. Sabino, que é deputado federal licenciado pelo Pará, e calcula que tem mais chance de ganhar eleitoralmente com apoio do PT, do presidente Lula, frente à possível candidatura dele ao Senado, mesmo que por outro partido, do que permanecendo no União Brasil em uma chapa de oposição. A gente vê cada vez mais, professor, essas linhas se formando, esse cenário, esse quebra-cabeça que a gente começa a analisar tão antes, mas já vai ganhando forma para 2026. Queria te ouvir sobre essa entrevista específica aqui que a Thaís fez com o ministro do Turismo, para entender o clima do Centrão, inclusive, ano que vem, né? Porque das duas pontas a gente já está vendo como que está se configurando, mas essa questão ainda está indo de um lado para o outro, né? É verdade. O Centrão é tão grande, né, que pode acontecer de tudo. E aí pode ter, apesar de ser Centrão, pode ter os extremos dentro do Centrão, né, dentro desses partidos. De fato, o ministro não está muito preocupado com o partido dele, União Brasil, porque nós temos no Brasil uma preocupação eleitoral muito mais ligada às personalidades do que aos partidos. É mais comum o eleitor votar nas pessoas, né, no apelo personalista, do que votar num partido. Então, ele sabe que se ele trocar de partido, mas continuar com a sua base de apoio, e principalmente no estado onde o Lula tem ali uma certa influência, ele tem uma vantagem, né? E lembrando também que no próximo ano nós vamos votar para 2 cargos de senador. E lá no Pará, ele provavelmente tem acesso a pesquisas e já deve ter percebido que o senador que provavelmente será eleito com votos mais à direita já está mais ou menos bem posicionado. E ele tem um espaço possível entre os eleitores de esquerda, tendo o apoio do presidente Lula. Para ele, é óbvio que seria mais interessante ter a garantia do apoio do presidente Lula a ficar brigando pelo espaço de um apoio do bolsonarista, né? A gente pode dizer isso diretamente, porque não é só a gente falar da direita, é muito ainda ligado à personalidade do Bolsonaro, né? O apoio dos grupos bolsonaristas. Então, é uma estratégia eleitoral, né, bem pensada, provavelmente não foi por vontade própria, provavelmente foi baseado em pesquisas. Ele está no governo, tem uma boa relação com o governo, então faz todo sentido o posicionamento dele e as declarações que ele deu. A única questão é que, claro, sendo aliado do presidente Lula e querendo o apoio dele, ele talvez tenha exagerado um pouco dizendo que no próximo ano o presidente Lula vai ser reeleito no primeiro turno. É muito difícil de saber o que vai acontecer. Uma eleição sempre tem um envolvimento de fatores contextuais que podem surpreender a todos, né? Como já aconteceu a morte de um candidato, um atentado, esse tipo de coisa, uma crise internacional, tudo isso pode mudar o contexto de uma eleição e é imprevisível, né? Mas óbvio que ele tem que se posicionar nesse momento a favor dos seus aliados.